Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando agora o nosso tema 5 sobre a Santíssima Trindade. E por providência, o autor dividiu este tema em 3. E o primeiro ponto que nós vamos trabalhar hoje é a revelação de Deus uno e trino. Então nós vamos partir da Sagrada Escritura para chegarmos até a vida íntima de Deus e olharmos para a sua vida divina vivida internamente e também a sua ação externa. Então, nós temos o mistério da Santíssima Trindade como um mistério central da fé cristã, porque nós somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Trindade, por assim dizer, ela é o mistério central da vida cristã. Jesus, então, é a revelação do Deus uno e trino. Jesus veio mostrar, veio revelar para todos que Deus é uno e trino. Um Deus em 3 pessoas divinas distintas. E nós podemos observar pela vida de Cristo quando estes fatos acontecem, quando Jesus revela isso. O primeiro local onde nós encontramos esta revelação do Deus unitrino é a própria Anunciação. Na encarnação do Verbo, quando o anjo dialoga com a Virgem Maria, ali nós temos o mistério trinitário. O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então nós temos as 3 pessoas divinas aqui, ditas pela voz do anjo Gabriel. Então, a Anunciação já é o primeiro local onde nós contemplamos esta revelação do Deus uno e trino. O Pai que envia o Filho, que se encarna no seio da Virgem Maria por ação do Espírito Santo. Também nós encontramos no próprio nascimento do Senhor, ali em Belém, quando os pastores e os magos se encontram com o menino Jesus, Nós temos os anjos cantando glória a Deus nos altos céus e paz na terra a todo homem de boa vontade. Ali existe diante dos olhos de todos a revelação, Deus, Pai e o seu Filho encarnado. E está ali daquela forma encarnado por obra do Espírito Santo. Também na perda e reencontro no templo, quando a Virgem Santíssima e São José vão até o templo procurar o menino Jesus, com 12 anos, o Evangelho de São Lucas nos narra isso. Este episódio da vida de Cristo, ele diz: não sabíeis que eu devia cuidar das coisas do meu Pai? Ali nós já temos, a figura do Pai e do Filho. Jesus, aos poucos, começa a revelar a Santíssima Trindade. E, claro, nós temos o auge disso, o ápice, com a morte e a ressurreição de Nosso Senhor, que é obra inteira da Santíssima Trindade, a ação, o Espírito, o Filho, que se imola e se entrega ao Pai, e o Espírito Santo, que é este fogo que consome o sacrifício. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Então, Jesus se revela como Filho de Deus de uma forma diferente, de uma forma nova da filiação conhecida por Israel. Israel tinha uma filiação diferente daquela quando Jesus dizia, eu sou filho de Deus. Quando chamava o seu pai de pai, era uma forma diferente com que os israelitas entendiam essa filiação. E nós vamos já ver o porquê. Então, a primeira revelação explícita, clara, tudo isso que nós citamos aqui, a anunciação, o nascimento, a perda e encontro no templo, a morte e a ressurreição, são formas implícitas desta manifestação trinitária. Mas existem formas explícitas disto. E a primeira delas é o batismo. Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17, nós encontramos Nosso Senhor que, adentrando no Rio Jordão, e quando São João Batista o submerge, faz este batismo, do céu vem uma voz: este é o meu Filho amado, em qual ponho todo o meu bem-querer, toda a minha complacência. E sobre o Cristo, a figura da pomba. Então nós temos de uma forma explícita a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paralelo, encontramos a transfiguração em Mateus 17, do 1 ao 5, que introduz o mistério pascal. Então, acontece a mesma cena. Jesus se transfigura, mostra aos seus discípulos a sua divindade, e vem também uma nuvem do céu, uma voz dizendo: este é meu Filho amado, escutai-o. E Jesus está envolto por uma luz intensa. Então, nós temos aqui esta preparação, uma preparação que introduz ao mistério pascal, que seria vivido logo em seguida. Então, o batismo, a transfiguração e a ascensão, como coroação desta forma explícita. Ao se despedir, Jesus os envia a batizar em nome das 3 pessoas divinas. Nós lemos no final do Evangelho de São Mateus esta ordem de Cristo: ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então aqui mais uma vez encontramos de forma explícita na Sagrada Escritura a revelação da Trindade. Bom, como eu disse anteriormente, o tratamento de filiação entre o povo de Israel e Deus, e entre Jesus e o seu Pai, era diferente. No Antigo Testamento, Deus tinha revelado sua unicidade e seu amor pelo povo como um Pai. Como um Pai. Yahvé. Eu sou aquele que sou. Os israelitas sabiam que Deus era uno, que era um só Deus. E tanto é isto que distinguia eles de todos os povos, porque eles não eram politeístas, eram monoteístas. Quando nós voltarmos a Abraão, vamos recordar que Deus, quando pede para ele sair da sua terra, ainda naquele período, Deus vai se revelando como o Deus único, mostrando que os ídolos não são deuses verdadeiros, e vai purificando a fé de Israel. Mas Deus, claro, já se revela como uno. Mas o seu amor pelo povo é como a de um pai. Mas depois de ter falado pelos profetas, como diz São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 2, nos falou pelo seu próprio Filho. Deus falou no Antigo Testamento pelos profetas. Chegada a plenitude dos tempos, nos falou pelo próprio Filho, revelando que Yahvé não é como um pai, mas que é pai. Ele não é como um pai para Jesus. Ele é o pai de Jesus. Aqui está a diferença.
Ele é o nosso Pai, enquanto cristãos batizados por adoção. Adoção filial. No batismo, nós somos feitos filhos no Filho. Mas Jesus é filho, né, por natureza, não por graça. Nós somos por graça. Cristo é gerado desde toda a eternidade no seio do Pai, como filho. Então, Deus Pai é o Pai de Cristo, como nos ensina o compêndio número 46. Então, Jesus, né, se dirige na sua oração como Abá, né, paizinho, como as crianças israelitas chamavam seus pais, o seu próprio pai. Encontramos essa expressão em Marcos capítulo 14, versículo 36. Nosso Senhor trata ao seu pai como paizinho. É uma intimidade que somente as crianças tinham com seus pais. Então, mais uma vez, Deus, Pai, não é como um pai para Jesus, ele é o Pai de Cristo. Tanto é que nós percebemos por esse tratamento íntimo que Cristo tem com ele. É importante olhar para a vida de nosso Senhor e ver que ele sempre distingue sua filiação da dos discípulos. Por exemplo, quando ele diz: quando orardes, dizei, Pai Nosso. Quando vocês rezarem, dizei, Pai Nosso. Ou seja, a forma como nós chamamos Deus de Pai é diferente da forma como ele chama ele de Pai. E também em outra passagem, subo para o meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Tá? Então, nós temos aqui uma clara distinção entre a filiação de Cristo e a nossa filiação. E também como os israelitas compreendiam esta filiação de Deus. Então, a verdadeira razão da crucificação, né, ter se chamado Filho de Deus em sentido único. Aqui nós encontramos, Jesus foi para a cruz, como diz São Tomás, é a verdadeira razão da crucificação. Ter se feito Filho de Deus. Qual foi a acusação que Jesus fez, a blasfêmia, que o levou à condenação religiosa por parte dos fariseus, pelos mestres da lei, pelo sumo sacerdote? Qual foi a acusação que fizeram contra ele? Ter se proclamado Filho de Deus. Às vezes que ele diz, eu sou. Quando Jesus sofre esta acusação, ele não nega. Ele não nega que ele é o Filho de Deus. Então, isto o leva até a cruz. Por ter se chamado Filho de Deus em sentido único. Único. Só ele chamava Deus daquela forma. Então, trata-se de uma filiação definitiva e imediata. Porque Deus se revela por sua palavra. E não podemos esperar outra, enquanto Cristo é Deus. Então, nós não precisamos esperar outra revelação da filiação de Cristo, porque Cristo é a palavra do Pai. E ao dizer que ele é o Filho de Deus, realmente ele é, porque ele é o próprio Deus que está nos revelando isso. Então ela é definitiva, não vai ser alterada de forma alguma, e imediata. De uma forma muito clara, direta, simples, Jesus diz que é o Filho de Deus. Em Cristo, Deus abre e entrega a sua intimidade. Então, Cristo, ao revelar a Trindade, expõe a toda a humanidade a vida íntima de Deus, a vida íntima dele, que seria inacessível ao homem por suas próprias forças. Então, seria totalmente inacessível a nós, totalmente inacessível, com as nossas próprias forças, chegar ao mistério das três pessoas divinas, se não nos fosse revelado. Assim nos diz o compêndio da Igreja Católica, número 45. Deus deixou alguns traços do seu ser trinitário na criação e no Antigo Testamento.
Nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos, os 3 anjos que apareceram a Abraão, e nós temos várias outras expressões da Trindade no Antigo Testamento, mas foram traços que não eram explícitos. Mas a intimidade do seu ser como Trindade Santa constitui um mistério inacessível à razão humana sozinha e mesmo à fé de Israel. Então, o mistério íntimo da Trindade era inacessível tanto à razão humana quanto à fé de Israel. Antes da encarnação do Filho de Deus e do envio do Espírito Santo. Então, era impensável olhar para Deus como 3 pessoas divinas sem o mistério da encarnação, ou seja, sem o Cristo nos revelar isso, e sem o Espírito Santo em Pentecostes que vem para iluminar a inteligência dos apóstolos e fazê-los compreender essa verdade de fé. Tal mistério foi revelado por Jesus Cristo e é a fonte de todos os outros mistérios. Por isso que nós iniciamos nossa catequese com Deus, o mistério da Trindade. Nós ainda estamos no tema 5. E nós estamos adentrando as catequeses e vemos que, a Trindade é o maior mistério cristão. Então, esta revelação é um ato de amor. Seu coração se abre. Nos envia o Filho para regressarmos ao seu coração. E aqui está o objetivo último, de Deus abrir a sua intimidade através do Filho. Porque nós vamos participar desta vida trinitária, desta vida divina. E é a partir do mistério trinitário que nós olhamos para o homem e a mulher e o compreendemos. Nós olhamos para a igreja e entendemos a igreja com a luz da Santíssima Trindade. Nós olhamos para o mundo com o mistério trinitário e compreendemos o mundo. Então, todos os mistérios da fé cristã, tudo aquilo que nós compreendemos de fé, nós temos como ponto de partida a Trindade Santa. A Trindade Santa. É só nós olharmos para os documentos do Concílio Vaticano II. Gaudium et Spes, Lumen Gentium, quando vão falar do homem, da igreja, partem do mistério trinitário. Então, esta revelação não foi simplesmente mostrar para nós que Ele é o Deus único e verdadeiro em 3 pessoas distintas. Não é isso somente. Mas é que Ele nos revelou isso justamente para que nós possamos enxergar quem nós somos, de onde viemos e para onde devemos ir. Regressarmos ao coração do Pai. O coração que tínhamos nos afastado pelo pecado original, Cristo agora vem como Filho único de Deus e nos faz filhos nele para regressarmos ao coração do nosso Pai, pela santificação do Espírito Santo. Então, isto é algo que a filosofia não poderia adivinhar, pois só pode ser conhecida pela fé. A filosofia, de forma alguma, em todos os maiores filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, seja quem for, não conseguiram alcançar isso e nem conseguiriam, porque só pode ser conhecido pela fé e pela revelação de Deus, pela intimidade de Deus que quis se revelar. Bom, pois bem, irmãos e irmãs, é um pouco isto que nós tratamos agora, então, nessa primeira parte, a revelação de Deus uno e trino, como que se deu essa revelação, principalmente como ápice, claro, em nosso Senhor Jesus Cristo. Próxima aula, nós vamos tratar sobre Deus na sua vida íntima, que vai exigir de nós um pouco mais de atenção, um pouco mais de estudo, porque nós vamos agora não olhar para a revelação do Deus unitrino na história e o objetivo dessa revelação, mas olharmos humildemente, olharmos para dentro da sua vida íntima, como é Ele dentro da sua vida íntima. Deus abençoe você
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.